Olá, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje estaremos vendo a diferença entre protocolos, entre seleção de pontos e entre combinação de pontos. Chega mais! Então, o que são protocolos? Protocolos são grupos de pontos que foram escolhidos para determinadas doenças. Então, são pontos que são repetidos para a mesma doença para diversos pacientes diferentes. E qual o problema disso? O problema é que na medicina tradicional chinesa nós não tratamos doenças, nós tratamos disfunções energéticas, nós tratamos síndromes energéticas. E as síndromes energéticas são um conjunto de sinais e sintomas, não são apenas doenças, porque doenças é um estado patológico do indivíduo e síndrome energética é um conjunto, então não envolve às vezes somente uma doença, às vezes envolvem estados patológicos associados. Portanto, o protocolo ele não é muito indicado porque o paciente pode não conter a mesma síndrome que o outro. Nós temos um ditado muito conhecido na medicina tradicional chinesa que é: uma doença pode conter várias síndromes e uma síndrome pode conter várias doenças. Portanto, não é muito indicado o uso de protocolos. Seleção de pontos. A seleção de pontos, ela vem a partir de um princípio terapêutico. E o princípio terapêutico, ele vai ser ditado através de um correto diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial, ele vai determinar qual é a síndrome energética e em cima da síndrome energética nós determinamos os princípios terapêuticos, ou seja, quais são as condutas, quais são os meios e os caminhos que o terapeuta vai escolher para conseguir equilibrar o ti do indivíduo. Então, por aí, ele vai determinar a seleção de pontos e esses pontos eles devem ser diretamente relacionados com seus princípios terapêuticos. Enfim, combinação de pontos. O que é uma combinação de pontos? A combinação de pontos são grupos de pontos que conseguem ativar resultados diferenciais no nosso corpo. São grupos de pontos que conseguem ativar redes ocultas ou redes interligadas através de canais divergentes ou não, para que o nosso corpo ele execute determinadas funções. Uma combinação de pontos muito utilizada por acupunturistas, por exemplo, são os pontos para abrir e fechar os vasos maravilhosos, né? E existem outras combinações de pontos que com o tempo acabaram ganhando nomes especiais. Nós temos a linha da vida, o triângulo de Buda, a linha da felicidade, a cauda do pavão, enfim, diversos nomes que foram atribuídos ao longo dos séculos ou até das décadas, para grupos de pontos especiais que possuem respostas diferenciadas. Então, uma combinação de pontos, na verdade, são grupos de pontos que produzem uma resposta diferente. Enfim, para encerrar, o correto é nós trabalharmos com uma seleção de pontos baseada no princípio terapêutico e dentro dessa seleção de pontos pode conter as combinações de pontos ou não, sendo que cada ponto que você escolher, ele tem que ter, não pode deixar de ter coerência terapêutica. Então, os pontos, os canais e os níveis energéticos, eles têm que ter coerência com o seu princípio terapêutico. E aí, gostou desse vídeo? Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, convidem amigos e colegas para estarem assistindo conosco e qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Um forte abraço para vocês e tenham um ótimo dia!